Uau, que seja um sucesso. É um sucesso. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versos de 1 a 12. A gente nunca pode se esquecer daquela fala, já lembrei a vocês, que é aquele grupo de judeus contrataram aquela turba de homens maus dentre a malandragem para provocar tumulto e atacar a casa onde Paulo, Silas estavam hospedados. E a acusação foi: eles dizem que existe outro rei chamado Jesus. Atos 17, versículo 7. E essa acusação era verdadeira. De fato, eles diziam que há um outro rei chamado Jesus. E a preocupação de Paulo, então, nesta carta é apresentar a vinda desse rei, a chegada desse rei. Estou assim me segurando para só revelar no domingo o tema do nosso final de semana de aniversário. Mas tem a ver com isso. 6 vezes vai aparecer na primeira e na segunda, somados as cartas, a palavra vinda, ou chegada de um rei. Parousia no grego, a chegada de um rei, de uma autoridade. No início, logo dessa segunda carta, Paulo reafirma, porque ele já disse que havia ensinado já, que a chegada desse rei seria precedida por 2 eventos. Estão comigo? Nós vamos ler e trazer alguma luz disso daí. O primeiro evento é a apostasia. O que significa apostasia? Apostasia é um movimento de desistência da fé, de abandono da fé. Desde o primeiro momento da era cristã, nós encontramos pessoas abandonando a fé. Hebreus capítulo 6, ao meu ver, na minha interpretação, está se referindo à apostasia. Gente que experimenta da graça, gente que vivencia de realidades espirituais, mas que simplesmente deixam, abandonam a fé. Na minha compreensão, a apostasia é o pecado sem perdão. Aqui João vai dizer: por estes eu não digo que ore. É apostasia. É fazer como Demas, que abandonou ao apóstolo, à igreja, ao evangelho, por amar o presente século. A apostasia, irmã Cida, é mais do que o cara se desviar da igreja ou do evangelho. Porque quem se desvia pode voltar. E alguns voltam. Mas a apostasia, ela é uma obstinada repulsa ao evangelho. A apostasia é um movimento caracterizado pela revolta, pela rebelião mesmo. É aquilo que, vez por outra, eu converso com algumas pessoas mais próximas. Gente, deixar a igreja é fácil. Não é que seja fácil, mas é até compreensível. Mudar de igreja é fácil. Virar católico, voltar a ser católico. Mas a pessoa, o apóstata, ele se torna inimigo da fé cristã.
Eu até tenho dificuldade de falar alguns nomes. Eu ia até fazer uma pesquisa de pessoas que eu colocaria nessa classe de apóstatas, mas não me sinto à vontade de fazer isso. Mas você sabe, você conhece gente assim. Gente que aprendeu a tocar na igreja, cantar na igreja, e que de repente se afasta, mas não se afasta assim, mas tem temor. Não tem temor, não. O apóstata não tem temor. O apóstata, ele é um sujeito que se torna, para usar a expressão de Paulo aos Filipenses, sobre estes eu digo até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. É gente apóstata. Então vai haver, João Batista, um movimento internacional de apostasia. Sempre houve apóstatas na história. Sempre houve. Eu conheço alguns. Mas vai chegar um tempo que vai ter um movimento assim tão mundial que a gente vai dizer, opa, vamos prestar atenção. E o segundo evento é a vinda do anticristo, do homem da iniquidade, desse homem escatológico. A palavra anticristo vai aparecer apenas nos escritos da primeira carta de João. E ele vai falar de muitos anticristos que têm se levantado. Ao longo da história foram muitos anticristos. Tem gente que gosta de estudar sobre isso. Por exemplo, no século XVI ficou claro para Lutero e para Calvino, e eles influenciaram as futuras declarações e confissões de fé, incluindo a confissão de fé de Westminster, cara aos presbiterianos, e a confissão de fé batista de Londres, cara à nossa tradição, que eu trago aqui apenas o capítulo que fala explicitamente sobre este ponto, dizendo o seguinte: o Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja, em quem, pela designação do Pai, todo o poder de chamado, instituição, ordenação e governo da igreja está investido de uma forma suprema e soberana. Nenhum papa de Roma pode, em sentido algum, ser a cabeça dela. Antes é aquele anticristo, o homem do pecado e filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo que se chama Deus, a quem o Senhor destruirá com o esplendor da sua vinda. Para os reformadores, quem é o anticristo? É o Papa. Qual Papa? O Papa de plantão. A maioria dos comentários das confissões, incluindo Westminster e essa da fé batista, sempre os editores colocam uma nota. Essa não é a compreensão atual. Porque não é necessariamente o Papa, embora o Papa possa ser também um anticristo. Mas aquele que Paulo vai dizer aos Tessalonicenses não é um anticristo, é o cara. É o homem da iniquidade. Léo, hoje eu só vi notícias, não deu para... Diz que depois de 500 anos, o rei Charles III, que é o líder da igreja anglicana, e o Papa Leão, eu sempre confundo, é o 14, né? É o 15? É o 14, né? O Papa Leão XIV se reuniram para orar juntos. Depois de 500 anos. Olha, se eu fosse um cara metido e gostando de escatologia, eu falava, já é. Mas eu sou muito recatado quanto a eu me julgo. Há quem me julgue radical, mas eu me julgo até recatado quanto a isso. Mas eu não tenho dúvidas de que esse movimento de aproximação do catolicismo com a fé protestante é um sinal que a gente precisa prestar atenção. Quem gosta de ler, se você não gosta, tudo paciência. Mas eu tenho lido, Regina sabe,
É Leonardo o sobrenome dele é engraçado, né? É o de Cirillo. Ele é italiano, se eu não me engano, batista, e que tem escrito livros muito interessantes sobre as inovações católicas e a tentativa de aproximação para cooptação, tá ok, gente? A Igreja Católica não se aproxima dos evangélicos por bondade, é para cooptação. Movimento que teve uma ação mais afirmativa com o papado do Francisco. E agora, também com o Leão XIV, há o sonho da Igreja, mais do que sonho, a ambição da Igreja Católica é reunir novamente todos os cristãos sob a tutela de Roma. Estão comigo? Essa é a ambição católica apostólica romana. Eles querem reunir sobre Cristo? Não. Sobre a igreja. Sobre a autoridade papal. Então, alguns movimentos que nós temos de reconversão de pastores ao catolicismo é um dado que a gente precisa prestar muita atenção. Mas ao homem da iniquidade possivelmente não seja o Papa. Mas existe algo que o detém. E a pergunta de $1 milhão, $1 milhão já está pouco, porque já tem gente ganhando mais aí, ajuntando mais, mas vamos continuar com essa linguagem. É quem detém a manifestação do anticristo. Eu espero que esta mensagem de hoje nos dê esperança. E o tema já é muito interessante, não se engane sobre o fim. Vamos ao texto, por favor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar. Isso é muito interessante, né? Nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane. Preste atenção, ninguém de modo nenhum os engane. Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. São dois eventos que tudo leva a crer que vão acontecer ao mesmo tempo. O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Eu tenho para mim que essa imagem está próxima da imagem da besta que sobe do mar, em Apocalipse capítulo 13, que a gente vai estar vendo aqui. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? Paulo está dizendo, eu já preguei várias vezes na igreja. E agora vocês sabem o que o detém. Eles sabiam, mas nós não sabemos, mas eles sabiam. Para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera. Gente, presta atenção aqui, hein? O homem da iniquidade não está entre nós. Ainda. Mas o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo
é segundo a ação de Satanás com todo poder, sinais e prodígios. Uau! Poder, sinais e prodígios da mentira. E com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Dando um clique, PJ, por favor. A vinda de Jesus será precedida por um movimento de apostasia no meio dos crentes, sob o governo do homem da iniquidade. Nisso, Ana Clara, a gente pode concordar. Vai ter um movimento de apostasia dentro da igreja. É no meio dos crentes, porque não faz sentido ter apostasia no mundo, né? Isso é uma questão, uma referência lógica. É só a gente olhar para o lado, amados, e a gente vai ver que o movimento evangélico está difícil da gente entender muita coisa. Está difícil da gente se situar. A impressão que eu tenho, e eu procuro falar com vocês desse modo com todo respeito, mas a impressão que eu tenho ao conversar com alguns líderes, ao saber de algumas coisas, é dizer o seguinte: cara, tem umas coisas que estão acontecendo que não dá para entender. É igreja, é boate, é política, o que é? É tudo menos igreja. Muita confusão no nosso meio, muita mentira, muita carnalidade no altar, muita maldade. Então é claro que teremos, amados, o crescimento desse movimento de apostasia. Só que chegará um tempo, amados, que o mundo estará sob o governo desse homem da iniquidade. Aí Paulo começa, PJ, com um apelo, preste atenção aqui, um apelo. Irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião, e aqui ele usa essa expressão nova, não é? Vinda, a gente sabe, chegada, o advento, a vinda de um rei. Agora ele usa reunião, que a raiz da palavra reunião é sinagoga, não é? E, então tem a ver o seguinte, é uma assembleia. A vinda de Jesus vai ser como a chegada de um rei. E a nossa reunião com ele vai ser como se nós estivéssemos juntos em um determinado lugar, num culto. Ou, conforme uma música que alguns conhecem, como que num grande coral, numa grande assembleia. Meus irmãos da assembleia que iriam gostar de ouvir isso, seremos todos Assembleia de Deus. Esse é o sentido de reunião. Assembleia. No termo literal, Dani, seria assim: a chegada do Rei Jesus e a nossa assembleia, reunião. Vamos ser partes de um povo. Daí o apelo do versículo 2 é o seguinte: eu peço que vocês não se deixem demover facilmente. O que é demover facilmente? Olha para mim, é mudar de ideia. É gente que não tem convicção. Eu li há algum tempo essa expressão. Tem gente que tem convicção das dúvidas e dúvidas das convicções. É gente que se demove facilmente. Regina, essa semana alguém me mandou uma mensagem dizendo: pastor, ora pelo meu esposo. E ele gosta muito do senhor, da sua mensagem. Mas agora ele é ateu. Aí eu respondi assim, tentando ser bem-humorado, para quebrar um pouco o clima, né? Porque criou-se um... Eu falei, mas se ele gosta de mim, gosta da minha mensagem, e é ateu, o que isso tem a ver uma coisa com a outra, né?
Falou, não, porque ele está começando a questionar muitas coisas da Bíblia e ele está ouvindo esse cara. Aí me mandou o link. O cara foi meu colega de mestrado no Seminário do Sul e ele questionou tanto a Bíblia, desde o meu tempo de estudo lá, que hoje ele é ateu. Ele tem 2 canais do YouTube que eu não vou falar, porque vai ter gente que vai lá ver e tal. Mas hoje ele é tipo um guru do ateísmo. A missão dele, a cruzada dele, é desmistificar o texto bíblico. É de tirar do texto tudo aquilo que é sobrenatural. Eu falei, eu conheço esse cara. Já foi até de Seropédica ele, né? Próximo de nós. Aí ele começa a criar situações da Bíblia. Por exemplo, o dilúvio não aconteceu. Aquilo foi uma história, uma ilustração do cativeiro babilônico. O Deus de Israel era um dos deuses do panteão babilônico. E outras cocitas más. De ateu de teólogo a ateu. E o pedido da irmã é: ora pelo meu marido. Se você for lá no canal desse cidadão, amados, é muita gente que ouve. A mentira chama muito mais atenção do que a verdade. Os falsos profetas, Jesus vai dizer isso, não vai? Vale a pena até a gente ir lá, não é? No sermão escatológico de Jesus. Vai comigo, Mateus, capítulo 24 e 25. Mas o ponto que eu quero destacar é o 24, a partir do versículo 11. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Presta atenção no texto aqui, ó. Quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Sério. O Senhor vai permitir, amados e amadas, que um grande movimento de apostasia aconteça. Então, aqueles de Tessalônica que insinuavam que o dia do Senhor já havia chegado, estavam completamente enganados, como aqueles que até os nossos dias podem vir a pensar. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 4 e 8, diz: e vivem dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra também, o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Daí eu espero que você esteja acompanhando a linha de pensamento da carta e a minha também. Dando um clique, PJ, Paulo se põe a explicar essa questão. Primeiro, é preciso vir a apostasia e junto dela o homem da iniquidade.
E aí é o ponto. Quem é o homem da iniquidade? O filho da perdição. João vai dizer em 1 João capítulo 2, versículos 18 e 19, filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, o anticristo é alguém que sairá do meio do povo de Deus. Não vai vir de fora. Não vai vir do Islã. Não vai vir do comunismo. O anticristo virá de dentro de nós, do nosso povo. Esse é o anticristo. O anticristo é aquele que nega, e João vai dizer depois na carta, eu não vou dizer todos os textos, obviamente, é aquele que nega que Jesus veio em carne. Muito daquilo que a gente chama hoje de liberalismo teológico é a expressão do anticristo. A preposição anti, no grego, tanto pode ser contra quanto em lugar de. Então o anticristo não é apenas aquele que se opõe a Cristo, mas é aquele que se coloca no lugar dele, ou que presume, pretende. Esse anticristo, essa imagem do anticristo, eu vou convidar você a abrir a Bíblia e anotar, depois você vai se aprofundar nisso. Está no Antigo Testamento, a base, é Daniel capítulo 7. E como é um texto de visão e tem gente que não gosta desses textos porque tem até pesadelo, o anticristo está mencionado no versículo 8. É o quarto animal da visão de Daniel no reinado de Belsazar. Um quarto animal terrível, espantoso e muito forte, que tem grandes dentes de ferro. Houve um anticristo que inicialmente cumpriu essa profecia. Foi um sujeito chamado Antíoco Epifânio, naquele período entre o Antigo e o Novo Testamento. Um sujeito sírio, um dos generais de Alexandre o Grande, que perverteu o templo de Jerusalém, sacrificando inclusive porcos no altar. A história geral conta desse homem. O pessoal até fazia um trocadilho com o nome dele, né? Antíoco Epifânio, que no grego significa o glorioso, chamavam ele de Antíoco Epimanes, que significa o louco. Esse cidadão, esse outro chifre pequeno, diz o texto no versículo 8 do capítulo 7 de Daniel, Antíoco foi um deles, mas esse homem da iniquidade vai ser esse personagem escatológico no final dos tempos, que vai fazer isso daqui, ó. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como olhos de ser humano, e uma boca que falava com arrogância. Não vou ler todo o texto, mas pula para o versículo 25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. É aquilo que a gente chama de grande tribulação, que é um período que alguns vão dizer que a igreja não vai passar, e eu sou da linha que a igreja vai passar pela grande tribulação. O anticristo fala contra o Altíssimo. A influência do anticristo é a sua boca, é a sua fala. Ele vai oprimir a igreja. Ele vai tentar mudar tempos e a lei. E aí eu nem quero ficar entrando em detalhes, porque já tivemos na história recente até muitas tentativas de se mudar a lei e os tempos para alcançar
a igreja do Senhor e o povo de Deus. Mas ainda não é chegado este homem. Um outro retrato desse homem da iniquidade está em Apocalipse 13. Você pode anotar e considerar também. Versículo 5. Foi-lhe dada essa besta que representa esse anticristo, que emerge do mar, e o mar representa as nações da terra. Tá ok? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Tem muito a ver com o texto de Daniel. E foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido, repita comigo, permitido. Foi permitido que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será, isso é para arrepiar, hein? E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Os primeiros que vão aceitar estar debaixo do governo do anticristo vão ser os de dentro da igreja que não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Estão no rol de membros da igreja. Estão. Mas não estão no livro da vida. Hitler foi um anticristo? Foi. Grande parte da igreja protestante alemã se curvou diante de Hitler, chamando até de Führer, de Senhor. Houve um movimento pequeno de rejeição, liderados por alguns anônimos, e o mais famoso deles, o Dietrich Bonhoeffer, que morreu, inclusive, amando das forças de Hitler. Em todo movimento de poder totalitário, Idi Amin, lá no continente africano, é uma expressão do anticristo. Kim Jong-un, na Coreia do Norte, alguém que se coloca como Deus, ele é Deus. É um dos anticristos. E tantos outros, amados. Há anticristos para todos os gostos políticos. Na esquerda, na direita, no centro. São homens perversos. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, voltando ao texto de Tessalonicenses, chegará um tempo, queridão e queridona, não fuja disso não, que vai surgir ou vai ser revelado o homem da iniquidade. Quando eu estudava, eu aprendi que o é artigo definido. O homem da iniquidade. O filho da perdição. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. E Paulo dá a ideia, amados, me permita assim, eu fico assim com uma santa inveja dos Tessalonicenses. Porque Paulo diz assim: vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? Aí quando eu leio o texto, dá vontade de falar: Paulo, fala a mesma coisa, fala de novo. O que o senhor falava? O que o senhor falava? Em resumo, queridão e queridona, o anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, vai aparecer em um contexto de apostasia e rebelião. Só que isso é algo que vai ser um movimento mundial. Nós temos visto muita coisa louca no mundo,
mas ainda não é. Na primeira carta, Paulo disse, capítulo 5, versículo 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Segundo, o anticristo, o filho da iniquidade, o homem da iniquidade, o filho da perdição, será uma pessoa. Eu sei que já tem muita gente hoje falando, não, o anticristo vai ser um espírito, uma ideologia, uma política. Não, não. É uma pessoa. O homem da iniquidade. Terceiro, preste atenção, ele vai ser objeto de adoração. As igrejas vão ter cultos em homenagem a esse cidadão. Ele vai participar nas reuniões das grandes denominações. Vai ser benquisto entre os batistas, entre os presbiterianos, entre os metodistas, entre os assembleanos. Só não vai ser benquisto para os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas as denominações, eu sei que agora eu vou quebrar tudo. As denominações vão se curvar. E vão adorá-lo. Vitória, está preparado para ouvir? Ele fará uso de milagres enganosos e ensinos infundados para levar a sua causa. Você sabe essa coisa de que tem crentes hoje que falam o seguinte, não, pastor, o cara é de Deus, olha só os milagres que eles estão fazendo. Gente que aparece por aí, amados, que você fala o seguinte, caramba, esse cara é espiritual, é de Deus, é o homem da iniquidade. Fala mansa, profere arrogâncias, se coloca no lugar de Deus, é aceito em locais de culto, muda toda a arquitetura dos templos, muda a dinâmica dos cultos. Esse homem não é apenas um indivíduo preeminentemente ateu, não. Nele a hostilidade humana a Deus chega a uma revelação escatológica definitiva. É uma espécie de farsa, mas uma farsa muito bem feita do homem Jesus Cristo. Paulo vai dizer a Timóteo na primeira carta, capítulo 4, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Em Mateus 24, no texto que a gente leu, diz assim, preste atenção, tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Agora, eu deixei para os últimos minutos de propósito, porque essa é uma questão do texto que a gente não tem como fechar a questão. Acerca do homem da iniquidade, a gente tem Daniel 7, 1 João, a gente tem Apocalipse 13, a gente tem outros textos. Agora, sobre o que detém. Versículo 6, vocês sabem o que o detém. Parece que não é uma pessoa, é uma causa. Mas o versículo 7, porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente seja afastado aquele que agora o detém. E fala que quando for revelado o iníquo, preste atenção aqui, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, você vai lá no finalzinho de Apocalipse 19, vai dizer, amados, que o anticristo vai ser completamente derrotado. Vale até a pena a gente ler com todas as ênfases, versículo 19 do capítulo 19 de Apocalipse. E vi a besta, que é o anticristo, e os reis da terra com seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo, que é Jesus, e contra o seu exército, é o cavalo branco, né? É aquele que é verdadeiro e fiel e verdadeiro.
Mas a besta foi presa. A besta que sobe do mar. E com ela foi preso o falso profeta, que é a besta que sobe da terra, que com os sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Você pode dizer amém? Ele será derrotado. Porque, gente, mesmo que sejam sinais e prodígios da mentira e que vão alcançar grande parte da cristandade, olha para mim, grande parte da cristandade e da humanidade. Não é à toa que o caminho que leva à perdição é o caminho largo. E muitos são os que passam e hão de passar por ele, diz a palavra. Versículo 11 e 12, Paulo termina dizendo que é por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira. É gente que Deus fala o seguinte: acredita na mentira mesmo, acredita. E Ele vai dar crédito para a pessoa, ou melhor, já que eles dão crédito à mentira, Deus vai enviar a operação do erro. É aquilo que está em Romanos capítulo 1, a partir de 18, né? Deus lhes entregou. Mas eu quero terminar dizendo, mas o que o detém? O que o detém? Alguns têm dito que era o Império Romano, ou uma série de imperadores. Alguns dizem que é a pregação do Evangelho que detém. Quando a igreja parar de pregar o Evangelho, o anticristo aparecerá. Outros dizem que é o Espírito Santo, Deus. Alguns falam até que é o próprio diabo que detém o próprio anticristo, que é muito complicado. Os dispensacionalistas acreditam que é o Espírito Santo. Quem detém? Outros acham que é a lei e a ordem, né? Não dá para fechar a questão. Eu, talvez por simplicidade, julgo que quem detém é o próprio Deus. De tal modo que quando Jesus estiver voltando para buscar a sua igreja, aqueles que não creram na verdade e tiveram prazer na injustiça, serão todos condenados. Aninha tem um texto de João que me deixa muito triste. João 3,19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Em 3 minutos eu termino. 2 cliques. Primeiro, na vinda de Jesus, nós iremos ao encontro dele e ele virá ao nosso encontro. Só que eu vou falar uma coisa óbvia aqui para vocês. Estão aí para anotar? Acerca daquele dia, somente o Pai tem conhecimento. Não dá. Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E a segunda, o anticristo não será apenas uma oposição a Cristo, mas uma imitação de Cristo. Os mais severos perseguidores de cristãos ao longo da história foram outros cristãos. É que não dá para a gente desenvolver isso a miúdo. Mas eu tive esse insight e pesquisei. Ao longo da história, não foram os maiores, mas os mais severos perseguidores de cristãos foram outros cristãos. Alguns exemplos históricos, vamos lá?
Católicos romanos, durante a Idade Média, modernidade, ela perseguia outros cristãos, acusados de heresia, como os cátaros, os valdenses, que eram crentes evangélicos, albigenses. Católicos perseguiram protestantes após a Reforma na França, massacre dos huguenotes, irmãos nossos de linha presbiteriana, na Espanha, em Portugal. Entre os cristãos ortodoxos, o Império Bizantino perseguiu cristãos como arianos, nestorianos, monofisitas. Aí você deve estar pensando, pastor, isso é coisa de católico. Não, nós os protestantes também. Nós perseguimos muitos católicos na Inglaterra, elisabetana, ou sob o governo da rainha Elizabeth. Alguns grupos protestantes perseguiram outros protestantes, como os anabatistas, que foram perseguidos por luteranos, calvinistas. Nós perseguindo nós mesmos. E os anglicanos perseguiram católicos, puritanos ao longo da história britânica. E lá atrás, na Idade Antiga e Média, mesmo após o edito de Tessalônica até 380 depois de Cristo, perseguições foram dirigidas de cristãos contra cristãos. De tal modo que muitos líderes cristãos foram presos, exilados, executados, proibidos de cultuar, templos foram destruídos, cristãos foram banidos, tiveram seus bens confiscados, tudo por outros cristãos. Eu tenho para mim que isso vai ser a imagem do fim. Nós vamos ser cristãos delatando outros cristãos. Nós vamos ter cristãos perseguindo de maneira ainda mais. Na história eu já citei só um panorama aqui, que isso já é fato histórico. Os perseguidores mais severos de cristãos foram outros cristãos. É só lembrar do que o catolicismo fez com os evangélicos aqui no Brasil, em Angra dos Reis, por exemplo, desde os primeiros anos da fé protestante aqui, e católicos nos massacraram ao longo de muito tempo. E assim nós também. Nós temos a nossa parcela. Muita gente que hoje está no mundo porque foi expulso das nossas igrejas de maneiras banais. Numa dessas minhas viagens do interior, eu descobri de igrejas que tiveram 3 horas de assembleia para decidir se uma mulher que estava usando perna mecânica poderia usar calça comprida aos cultos ou que ela seria excluída. Porque a regra da igreja era que a mulher tinha que usar saia. Depois de 3 horas de discussão, disseram o seguinte: excepcionalmente, caso a pessoa seja deficiente, é possível que ela use calça comprida em determinadas circunstâncias. Quantas pessoas foram excluídas nas igrejas pentecostais porque cortaram o cabelo? Passaram na frente do cinema. Eu não estou dizendo que é gente que foi para o cinema. Passaram na frente do cinema. Alguém já disse, amados, que nós somos o único exército do mundo que abandonamos os nossos soldados na batalha. Os feridos na batalha. Nós sabemos sermos maus. Por isso que, por fim, PJ, que o Senhor tenha misericórdia de nós. A vinda de Jesus será precedida por um movimento de apostasia no meio dos crentes, sob o governo do homem da iniquidade. Temos que estar preparados para não confundirmos evangelho com mensagens de autoajuda. Para não confundirmos
personalidades, personalismos com homens e mulheres de Deus. Precisamos ser como os de Bereia, que com avidez ouviam a palavra e examinavam todos os dias para ver se aquilo estava conferindo com a verdade. Abaixe a cabeça e diga: Senhor, tenha misericórdia. Quando o homem da iniquidade vier, que eu não esteja no grupo daqueles que vão fazer louvação a Ele, homenagens a Ele. Me dê discernimento, Senhor, para entendimento da história. Ajuda o teu povo a ter prudência, a saber teologia, a não ouvir conversa fiada, a não seguir um louco que tem um canal divulgando suas mensagens, que agora descobriu o verdadeiro sentido da Bíblia. Questione todo aquele que diz que agora descobriu o verdadeiro sentido. Não há nada novo debaixo do sol, amados. Eu leio esse texto e falo: Senhor, me dê discernimento, sabedoria. Eu quero permanecer firme até o fim. Mesmo que eu não seja parte da maioria. Eu sei que você que faz parte de uma igreja que prega a palavra de Deus, muitas vezes você fica pensando o seguinte: poxa vida, mas só a nossa que não está bombando. Amados, amados, amadas, amadas, não se engane sobre o fim. Mais vale o fim do que o começo, hein? A questão não é como começa. A questão é como termina. Eu creio de todo o meu coração, já ouvi isso alguns anos atrás, e é verdade. As pessoas voltarão às igrejas conservadoras e tradicionais, virão decepcionadas, abusadas, porque foram enganadas por essas mentiras neopentecostais. Gente frustrada, gente decepcionada, gente doente de alma. E nós vamos estar aqui no mesmo lugar, ensinando a Bíblia, sem compromisso de agradar quem quer que seja. Nós não queremos crescer pelo crescimento, queremos crescer pela saúde. Não adianta ser grande e doente. Não adianta ser uma igreja cheia de pessoas vazias. Deus, nós temos um compromisso com Jesus. É Jesus que muda a vida da gente. Não é o culto mais aberto, mais animado. Não é o pregador mais maneiro, descolado. Não é a dança, não é o uso de recursos tecnológicos. Nós estamos aqui para dizer que estamos por Cristo. Por causa de Cristo. Nós não queremos modismos aqui. Faça-nos tremer diante da Tua palavra. Se conosco, Deus. No nome de Jesus. Amém. E amém. Ore silenciosamente, queridão e queridona. Ore silenciosamente, pedindo a Deus que faça de cada um de nós conscientes
de que estamos perto do fim, muito próximo do fim.